Olá, estamos aqui com Letras e Livros, na TV Cidade Livre, o canal Comunidade de Brasília, como sempre trazendo autores, pensadores, para falar e tratar da realidade de sonhos. Hoje nós estamos com o administrador de empresas, Juvenil Tomás, que é escritor, e ele não só tem romances publicados, como livros técnicos que tratam da questão da física quântica e do ser humano. E nós vamos conversar com o Juvenil sobre os seus livros, sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo à nossa TV, Juvenil. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Muito obrigado. Você é de onde mesmo, Juvenil? Eu sou de Minas Gerais, de Piauí, Minas Gerais, no sul de Minas. Piauí fica na região onde nasceu São Francisco, por ali, não? Não, fica mais ao sul de Minas, próximo Minas. do litoral da divisa de São Paulo, por ali. E você está em Brasília desde quando? Há bastante tempo, desde a década de 70 que eu estou em Brasília. E quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever já não tem tanto tempo, já foi depois do ano 2000 para cá que eu comecei a rascunhar alguma coisa e comecei a mostrar para alguns amigos e eles falaram para mim continuar. Então eu fui emendando as histórias e criei essas duas linhas de livro que eu trabalho, né? Que é Os Diamantes Azuis, que é estilo romance, né? Que fala de espiritualidade, e tem a outra linha mais técnica, que é a Lei Universal da Atração, e vem agora o lançamento do Somos Todos Magos. Mas vamos falar então dos Diamantes Azuis. Você fez já 2 volumes. 2 volumes. Como é que é? Ou seja, é um romance que trata dos diamantes azuis. O que são os diamantes azuis? É o romance que eu falo assim, é um estilo romance, mas não tem romance realmente, né? Trata de espiritualidade. É a nossa experiência, como diz aqui, as primeiras e emocionantes experiências de vida em uma nova dimensão. A gente trata de uma nova dimensão de vida. O que é isso? É a nossa vida que continua após a nossa vida terrena, né? E a gente vai ter a continuidade dessa vida, né? Então, o que muitos chamam de morte, por exemplo, eu prefiro chamar de passagem. Eu prefiro chamar de evolução, porque depois dessa passagem a gente vai continuar vivendo, vai continuar evoluindo da mesma forma. Os Diamantes Azuis tratam do período da vida terrena ou do período pós-passagem? Pós-passagem, mais pós-passagem. O primeiro volume é exatamente essa chegada lá, né? Como os personagens chegam, o que eles encontram, como é que eles se desenvolvem, tá? As primeiras experiências. Mas você tem... ontem, por sinal, eu até fiz um poema que eu falava de Hades, né? Que controla a passagem, né? Ou seja, que recebe os mortos. Certo. Falava de Cérbero, o cão que cuida para o morto não fugir. Segundo a mitologia grega. E nesse mesmo poema eu falava que existe uma gama de interpretações para esta passagem. Inclusive os que acreditam que a vida findou a história, né? Você, com o teu romance, você tem alguma concepção espírita ou a partir de que fundamento filosófico ou religioso ou científico você desenvolve a tua literatura? Quando veem meus livros, muitas pessoas perguntam se eu sou espírita, né? Eu respondo que não, eu sou católico. Mas entre a doutrina católica e a doutrina espírita, há mais convergências do que divergências. Tá? Existem algumas divergências, mas que eu não trato das divergências, eu procuro trabalhar nas convergências, eu procuro trabalhar com espiritualidade, né? Espiritualidade. E, claro, a minha concepção não entra nesses personagens que você falou, mas tem uma outra concepção, né? Da forma de chegada, da forma da passagem,
eu trato isso de uma forma bastante diferente. Mas a concepção espírita ou não, mas com a sua formação católica, ela tem alguma base científica em torno da física quântica para você desenvolver esse teu trabalho, ou apenas uma perspectiva, diria, espiritualista? Quanto à física quântica, eu não posso falar muito. Eu gosto muito, já ouvi muitas palestras, tal assim, mas eu não conheço a fundo o que é a física quântica. Mas eu conheço, li vários livros, vários filmes, né? Principalmente aquele Quem Somos Nós, né? Que é um livro e um filme muito bacana que fala muito disso. Então, sim, com certeza tem fundamento na física quântica e na espiritualidade e também na minha religião, que é o catolicismo, né, que é a doutrina católica. Só que assim, às vezes às vezes eu forço um pouquinho os limites, né? Por exemplo, na passagem, quando na doutrina católica fala daquela questão de julgamento, que a pessoa vai ser julgada por isso, por aquilo, eu não trabalho com essa concepção, né? Eu trabalho com uma concepção muito mais de escolhas da pessoa, e isso interage com a lei da atração e com a espiritualidade. Você está falando do Juvenil ou dos personagens que o Juvenil criou, ou é o teu pensamento mesmo, a tua interpretação de mundo? Não, é o meu pensamento e são as minhas reflexões, as minhas conexões, digamos assim, né? Porque muita gente às vezes me pergunta exatamente isso que você está me questionando. De onde veio isso? De onde veio? É uma canalização? É uma... Como é que eles chamam lá? Psicografia? Psicografia. Eu falo, não, pelo menos da forma que eu conheço, que me falam que é canalização ou psicografia, não é. Mas agora sim, não existe uma forma só de conexão com o extrafísico. Por exemplo, a sua digital não é igual à minha, o seu cérebro não é igual ao meu, uma montanha não é igual à outra. O caráter, a formação, a idiosincrasia de cada um. Exatamente. Então, a minha conexão com o espiritual também não tem que ser igual a de outro, né? Porque se eu tenho uma digital exclusiva, eu tenho um DNA exclusivo, eu posso também ter uma conexão exclusiva. Mas os Diamantes Azuis, que são 2 volumes, você pretende fazer quantos volumes você estava falando? Que esse é o processo, se iniciou com o primeiro Planeta Luz, o segundo O Resgate, e você pretende continuar? Sim, até o 5º eu já tenho roteirizado, né? Até o 5º volume. O 3º volume, que é Luzes e Bolhas, já está na editora, tá? Vai ser lançado daqui talvez 2 a 3 meses, o 3º volume, que é Luzes e Bolhas. E o 4º e o 5º volumes eu já tenho roteirizado, mas não tenho escrito ainda, mas eu já tenho roteiro. Eu já sei o que eu vou escrever até o 5º volume. E a continuação do seu trabalho, você escreveu A Lei Universal da Atração. O segredo para você ser, fazer ou ter o que quiser. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ter feito a leitura antes, mas a neurolinguística trabalha isso. Sim, a neurolinguística... Você utiliza a neurolinguística ou como você trabalha essa lei universal da atração? Mais ou menos aquilo, você planta o que colhe, seria Exato, isso? Exatamente. A neurolinguística é uma parte correlata, né, à lei universal da atração. Mas a lei universal da atração diz exatamente o seguinte: coisas e vibrações semelhantes se atraem. Tá? Então, se você pensa alguma coisa, você já está criando aquela energia, né? E o que são essas vibrações? É exatamente o nosso pensamento, palavras, emoções, mas principalmente os pensamentos, né? Os pensamentos, se eles são acompanhados de uma forte emoção, eles são tremendamente criativos. E o interessante, Pedro, é que muita gente, quando eu falo isso, às vezes as pessoas perguntam assim, cara, você acredita realmente nisso? Eu falo, não, o meu livro não é um livro doutrinário, não é uma coisa que você tem que ler e acreditar. Mas é de autoajuda? É de autoajuda, mas ele é assim, não é uma coisa que você precisa acreditar, ou senão você vai ser castigado, alguma coisa assim, não é nada disso. Ela é observável. A lei universal da atração, que pode ser também chamada de lei de ação e reação, ela é perfeitamente observável. Se você observa em você,
E temos aquela tendência, às vezes, de mais facilidade de observar no outro, né? Se você observa no outro, você percebe a lei da atração em funcionamento. Você percebe o que a pessoa vive, o que ela fala, o que ela pensa e observa a realidade em volta dela. E percebe que essa realidade está sendo criada de dentro para fora. No universo, no planeta, não no universo, na Terra, existe hoje em torno de 7 bilhões de habitantes. Aproximadamente 800 milhões, quase 1 bilhão de pessoas vivem na miséria absoluta. Em torno de 1% da população do planeta controla quase 90% da riqueza do planeta. Essas duas pontas, 1% de trilionários, né? Outra ponta é 1 bilhão de miseráveis. Como que poderia, no sentido de tanto desse processo da espiritualidade? Ou seja, você está aqui, você tem uma perspectiva pós-vida, você vai ter uma passagem, mas enquanto você está aqui, você vai ser resultado daquilo que você pratica, que você faz. Eu tenho observado que aqueles que fazem mais a maldade são aqueles que na vida se dão melhor. Como dizia o Renato Russo, né? Porque os que mentem sempre estão à frente. E, infelizmente, eu tenho verificado isso, pessoalmente, particularmente falando. Não é uma contradição a realidade diante da autoajuda, diante disso que você está colocando aqui? Isso aí a Rhonda Byrne, autora do Segredo, explica aí isso. Que esse 1% é exatamente 1% que conhece a lei universal da atração e que aplica a lei universal da atração. Porque os ricos de hoje não são ricos por acaso. Eles vêm tratando isso, às vezes, há várias gerações, e eles sabem o que fazer. Principalmente tirar sangue e vidas de muitas civilizações e roubar riquezas. Também isso, né? Aí a gente entra no lado mais materialista, né? E que é exatamente o que a gente procura trazer uma luz sobre isso. Os autores da Lei Universal da Atração, Rhonda Byrne, Esther Hicks, traz muito isso, porque essas pessoas que estão na miséria, é difícil a gente falar nisso, mas pergunte a elas sobre lei da atração. Se elas não têm oportunidade, muitas não têm nem oportunidade de... A mãe, eu assisti recentemente o Sal da Terra, não sei se você foi ver o filme sobre a biografia de Sebastião Salgado. Certo. E o filme que quem não assistiu tem que ver, o Sal da Terra, sobre a vida, o trabalho e a obra de Sebastião Salgado. Como a quantidade de miseráveis, de crianças morrendo de fome, refugiadas pelas guerras que este 1% causa para roubar o petróleo, para roubar o diamante na África, para roubar nossas riquezas em todo o planeta, né? Sim. Então a lei universal da atração, ela é má, ela é ruim, ou como é que poderia servir de fato a construção de um mundo melhor? Ou ela não tem essa perspectiva? Nessa questão de ser má ou ruim, eu te pergunto uma coisa. Uma faca, ela é boa ou é ruim? Ela tem sua utilidade. Exatamente. Da mesma forma, você pode usar uma faca para preparar o jantar de alguém, ou pode usar uma faca para ferir alguém, para matar alguém. A faca é boa ou ruim? Não, ela não tem essa natureza. A lei universal da atração também é neutra. Ela pode ser usada, né, para o benefício e às vezes usada então, para quem isso. lê e seguir as instruções, que aqui você tem uma série de tabelas, né, orientações sobre planejamento, inclusive financeiro, Exato. Poderá fazer crescer materialmente na vida, é isso? É possível, sim. Eu sempre coloco que isso... Alguns autores colocam assim, que você consegue... Aí depende da concentração e da concentração e da perspicácia da pessoa, né? Porque, às vezes, alguns autores falam assim, não, você começa a fazer isso em 30 dias, você começa a ter resultado. Quer dizer,
Você aplica isso, Juvenil? Eu aplico, mas aí... E objetivamente, ao aplicar a Lei Universal da Atração, você tem obtido resultados? Com certeza, é isso que eu estava falando. Comigo não aconteceu em 30 dias, demorou um pouco mais, mas eu fui trabalhando. Por quê? Se não fosse o meu conhecimento, a minha aplicação da Lei Universal da Atração, eu não estaria aqui hoje falando com você. Eu não teria publicado os 4 livros. Porque eu sozinho, se eu pensasse que eu estivesse sozinho no mundo, sem apoio, eu não publicaria, eu não me atreveria a publicar. O sistema econômico, o controle do Estado, o nível de desenvolvimento cultural de uma sociedade e do indivíduo não tem importância nesse processo de crescimento material, social do indivíduo? Tem importância no momento, na medida que ele possa conhecer as coisas. Se no momento que ele não conhece, ele não tem acesso. Mas se no momento que ele tiver acesso à informação, isso passa a ser bastante relativizado. Mas, por exemplo, você pode olhar os livros mais vendidos, quase todos tratam de um tema semelhante ao processo de como você vencer. Exato. E a maioria dos livros são vendidos e a maioria das pessoas não conseguem sair da realidade que vivem. Por que isso ocorre? Bom, pode acontecer que a pessoa às vezes não aplica bem, ou então tem outras coisas que interferem. Por exemplo, aqui a Lei da Atração tem diversas nuances. Por exemplo, uma das coisas que eu falo aqui, às vezes a pessoa aplica errado. Porque a Lei da Atração tem um capítulo aqui que eu falo, ela não conhece o negativo. Ou seja, se você está pensando e concentrando em uma coisa, você está atraindo aquilo. Embora você possa estar dizendo que quer ou que não quer. É o que eu explico aqui. Por exemplo, se você quer saúde, você não pode pensar assim, eu não quero doença, eu não quero adoecer. A pessoa está usando ela de uma forma inversa. Porque qual é a vibração? O que responde a você não é o que você fala, é a vibração que você emite. Perfeito. Por exemplo, se você emite uma vibração de doença, embora você está falando que não quer doença, a vibração que está te envolvendo é a vibração de doença. No caso da prosperidade, que a gente trata também, é muito isso. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. Aí você se pergunta, mas para que você quer ter dinheiro? Para me pagar um monte de dívidas. Quer dizer, qual é a vibração que ele está emitindo? É a vibração de dívidas. Mas, Juvenil, com todo respeito, mas existe até seitas que criaram cultos da prosperidade. Né? A gente observa aí na televisão, está cheio nessas TVs comerciais aí que se sustentam com o nível de desespero das pessoas, ensinando os caminhos para a prosperidade. Ao longo da história, pelo menos eu analiso, tento observar a realidade. Deus ajuda quem madruga. Né? Eu observo que quem madruga, Deus não tem ajudado. Deus ajuda quem trabalha. O povo... eu sou paulista... Apesar que já morei em muitos lugares, mas lá em São Paulo, na capital, as pessoas saem de casa 4 da manhã. Aqui em Brasília, eu conheço gente que sai também de madrugada para chegar no plano piloto, 8 horas para entrar no serviço. Saem do serviço 6 da tarde para chegar 8 da noite, aqui lá em São Paulo para chegar 10 da noite, em pé dentro de um ônibus, ganhando um salário miserável, e muitas vezes dentro do ônibus com o livro de autoajuda embaixo do braço, e quando chega em casa 10 da noite ainda vai para o culto da prosperidade e não consegue mudar a realidade. Por que acontece isso? Eu não trabalho com essa linha, né? Eu trabalho mais com uma linha falamos de prosperidade e de você alcançar seus objetivos, mas dentro de uma espiritualidade. Eu acho interessante essa sua preocupação assim, com a massa, porque realmente 1%, né, que domina o mundo. Agora, voltando à espiritualidade, inclusive nesse livro Somos Todos Magos, eu procuro resgatar muito do que foi os ensinamentos originais de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo
pregava, uma das coisas, né, que ele falava, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, é a vida em abundância que a gente procura disseminar. Agora, assim, a minha grande preocupação também é como chegar às pessoas, digamos assim, mais alijadas, que provavelmente não vão ler o meu livro. Aí sim, é que a gente tem que desenvolver... Mas, por exemplo, aqui, Juvenil, primeira lei universal da atração. Sim. Coisas e vibrações semelhantes se atraem. Sim. Concordo plenamente. Né? Ou seja, se eu tenho na vida observado isso, os comuns se atraem. Né? Com que a gente se identifica, a gente se aproxima. Okay. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. E como eu ia falando, a Lei Universal da Atração trabalha isso de uma forma espiritual, né? De uma forma mais espiritual. E por isso que a gente tem grupos de meditação, grupos de... Não precisa nem estar todo mundo junto, basta estar todo mundo... As comunidades alternativas, elas têm essa perspectiva? Tem. Eu posso até me comunicar com um grupo e a gente fazer um momento de prece, um momento de elevação, para tentar exatamente elevar essa energia do mundo. Eu não quero só para mim. Por exemplo, se eu tinha um grande sonho de publicar um livro e conseguir publicar, eu quero que isso se expanda. Essa minha energia de gratidão se expanda para todo mundo. E a segunda, a ciência da criação intencional. Aquilo em que penso, em que acredito ou espero. O que é isso? Aquilo que penso e acredito e espero né? Ele se realiza. Aquilo que realmente você acredita com sinceridade, com emoção, ele vai acontecer. Agora eu tenho, como eu falei, a lei da atração ela tem várias nuances. Mas aprofundando mais aí no livro, a gente vai explicar o que nós chamamos aí de flash de forças. O que é o flash de forças? É o pensar, sentir e agir. Tá? Então, eles se complementam. Porque se você deseja alguma coisa e parte direto para uma ação, sem planejar. Sem planejar. Se eu estivesse pensando assim, eu vou escrever um livro, mas eu nunca vou conseguir publicar um livro. Quer dizer, o meu pensamento está anulando a minha ação. Perfeito. Eu tenho que pensar, eu vou escrever um livro, eu vou conseguir publicar o livro e começar a escrever realmente o livro, que é a ação. Meu amigo Juvenil, somos todos magos, de fato? De fato. Isso. Esse é o teu livro que será lançado agora no dia... lançado agora, 18 de junho. Né? Onde vai ser o lançamento? Na Livraria Cultura do Casa Parque. Né? E fale pra gente, somos todos magos. Somos todos magos, continua, é um aprofundamento da lei da atração, né? E que eu falo um pouco mais exatamente dessa força que existe. Você lembra lá do filme Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que tinha assim, a primeira frase do filme dizia assim, numa galáxia muito, muito, muito distante da nossa. E aí toda a série do filme falava dessa força. Aí eu coloco aqui no meu livro que essa frase no início do filme foi extremamente nociva para nós e para a nossa galáxia. Porque essa frase teve o condão de retirar da gente qualquer expectativa da força aqui. Ela jogava a força para uma galáxia muito, muito, muito distante. E eu coloco aí que essa força não está só numa galáxia muito, muito distante. Ela está na nossa galáxia, ela está no nosso sistema solar, ela está na Terra, ela está em nós. Você falava, citando Jesus Cristo, a questão dos magos. Isso. Né? Qual a relação que tem o seu trabalho literário com o pensamento cristão? Tem muito. Ele aquilo que eu acabei de citar, né? Qual era o pensamento de Cristo? Eu vim para que todos tenham vida, né? E para que todos tenham vida em abundância. Né? Então, o pensamento nosso que a gente procura desenvolver esse, para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Né? E voltando à força, mais uma passagem do Evangelho de Cristo. Ele diz assim,
quando ele realiza lá alguns milagres, alguns feitos, alguém fica admirado e questiona ele. E ele diz assim, por que estão tão admirados com o que eu faço? Vocês podem fazer tudo o que eu faço. E ele é mais audacioso ainda, e até mais. Ele diz que nós podemos fazer o que ele fazia e até mais. Então, o que ele fazia? Ele ressuscitava mortos, curava doentes, né? Mas Parava não seria as todas essas tempestades. informações, isso é outra questão. O nosso tempo na TV nos impede de aprofundar. Mas como está o Ars, como a Guerra nas Estrelas, não seria também a história de Jesus? Inclusive, neste momento, ontem eu ouvi uma palestra de uma pessoa, a gente conhece um Jesus loiro de olhos azuis, em uma região que ninguém era loiro de olhos azuis. Então, não seria também essas opiniões criação de algumas pessoas para tentar convencer a história, a sociedade, o mundo de um pensar? Não, porque existe... Essa é outra questão. Existe o pensamento de Jesus Cristo, e eu falo aqui da força. E eu falo, tem um capítulo que eu digo, quem divulgou a força. E tem outro que diz, quem escondeu a força. A Ritalina, você fala da Ritalina aqui. Falo. Deixa eu só concluir isso aqui. Não é todo mundo que quer divulgar, não. Tem os contra. Por quê? O que eu falo aqui, que eu chamo de tronos. Os tronos são impérios, a própria religião, as próprias religiões, os governos. A Ritalina seria um trono? A Ritalina, os laboratórios farmacêuticos? Os laboratórios, com certeza, né? Então, os tronos estabelecidos, os tronos representativos do poder, não têm interesse em divulgar a força. Por quê? Porque eles querem a dominação. Qual que é mais fácil dominar? Uma pessoa consciente ou uma pessoa inconsciente? Claro que é uma pessoa inconsciente. E o seu trabalho, os livros, Diamantes Azuis, a Lei Universal da Atração, e Somos Todos Magos, tem essa finalidade de contribuir para que as pessoas adquiram essa capacidade de entendimento dessa relação universal? Absolutamente. A minha filosofia é a de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. E eu escrevo para que todos tenham vida. Não é só para mim. Possam ler e desenvolver. Possam ler, crescer e desenvolver. Exatamente. Ô Juvenil, você falou que estará lançando no dia 18 Somos Todos Magos na Livraria Cultura do Casa Parque. E a partir das 18 horas. A partir das 18. E quem quiser encontrar teus livros, onde que consegue? Hoje já existe eles já estão em vários sites pela internet, né? Para procurar, procura teu nome, Juvenil Tomás. Já aparece várias opções. Esse aqui, o Somos Todos Magos, por hora, ele só está no site da Chiado Editora, que é a minha editora. Lá de Portugal. É de Portugal, mas tem lá você pode escolher o valor em euros ou em reais, ele já tem voltado para o site do Brasil, né? Que a Chiado Editora, ela atua em Portugal, Angola, mas atua também no Brasil. Eu quero dizer que eu aprendi hoje, vou aprender mais porque, como materialista convicto, eu acredito que a história é fruto da organização social, né, e da luta de classes, em que, infelizmente, hoje somente os poderosos que usam e exploram o trabalho da maioria têm vencido, né? Mas, sem dúvida, em todos os aspectos, a literatura permite você ter a capacidade de entender, além da literatura, além desse trabalho de produção literária, onde mais você atua? Você tem alguma militância, mais alguma organização literária, algum movimento? Não, eu faço parte agora, desde 2012, do Sindicato dos Escritores, né? E assim, foi para mim também um achado conhecer o pessoal do sindicato, ou conhecer outros escritores, porque eu lancei meu primeiro livro em 2012, né? Certo. Pode parecer que às vezes, né, pela falta da cobertura aqui, que eu venho escrevendo há mais tempo, mas não, eu lancei meu primeiro livro em 2012, então Pedro, tudo referente a isso. Mas você, ao longo desses anos, poucos anos aí que você está produzindo, você tem realizado palestras, discussões, apresentar teu trabalho? Como é que tem sido isso? Sim, eu já fiz algumas palestras também, eu tenho os slides, já fiz algumas palestras na empresa onde eu trabalho, já fiz algumas fora, já fiz alguns programas numa outra TV comunitária também,
E tem trabalhado muito isso, né? Reuniões, tem trabalhado Nós isso. estamos finalizando nosso programa, Juvenil. Você quer fazer uma leitura final de um trecho de algum livro seu? Vamos lá, do que você vai lançar, pega um trecho aí aleatório e faça uma leitura para nós, para podermos encerrar o nosso programa. Bom, então eu vou colocar aqui, assim, como eu me apresento nos livros, né, que dá um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu procuro divulgar. Tem a minha foto e diz assim: esta é uma foto do meu corpo, ou pelo menos parte dele, mas ele não é tudo que eu sou. Embora cuide dele com o maior carinho, sei que ele não é só uma parte, ele não é tudo que eu sou. Meu ser é maior. Meu ser é corpo, mas também é minha mente. Meu ser é minha mente, mas também são meus pensamentos. Meu ser são meus pensamentos, mas também são minhas emoções. Meu ser são minhas emoções, mas também é minha consciência. Meu ser é minha consciência, mas fundamentalmente é meu espírito. Meu ser é como o seu ser. Meu ser é universo. Meu ser é luz. Meu ser é parte de Deus. Perfeito. Nós conversamos aqui com Juvenil Tomás, que estará lançando o seu livro Somos Todos Magos no dia 18, no Livraria Cultura do Casa Parque, a partir das 18 horas. E apresentamos, e basta vocês entrarem na internet, colocar o nome dele lá, que vocês poderão ter mais informações e poder também adquirir e comprar os demais livros deles. Nós continuamos aqui na TV Comunitária Livre, continue conosco, te agradece a presença do Juvenil e agradece a presença de todos vocês.